Boa noite, irmãos e irmãs do Grupo Espírita Cultivadores do Evangelho. Venho mais uma vez fazer uma explanação, fazer um estudo sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nessa noite com vocês. Hoje vou falar sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. E, dentro dele, quero aprofundar na importância da prece. Espero que seja de proveito de todos e qualquer dúvida, após assistir o vídeo, podemos debater, ok? Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui marcado. Vou fazer de duas passagens, elas não são sequenciais, mas tem um grande aprendizado para a gente. Instrução dos Espíritos, maneira de orar. 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve se assinalar o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases mais legais, maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e, como todo dever, pesa-vos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retomar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais forças e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se levar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor, e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. E o outro, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam a sua recompensa. Mas, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensará-vos. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes mesmo de pedirdes. São Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E essa é a leitura de hoje, né? Que assim seja. Vamos falar então um pouco dela. É o final do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre estuda todas as instruções que são passadas no Evangelho segundo o Espiritismo, e no final ele vem falando sobre a importância da prece. E diferente da racionalização do estudo, porque nós estudamos o Espiritismo, ele então nos ensina a orar e até faz uma coletânea de preces. Por que isso? Hoje vamos falar sobre isso, então. Bom, vamos começar.
Vivemos num mundo muito cheio de paixões, efêmero, com a rotina eletrizante. E todos os dias, quase sempre fazemos tudo no automático. Se vamos para o serviço, automaticamente já ligamos o carro, já colocamos tudo que a gente precisa no carro, vamos para o serviço, chega lá, a gente já sabe o que fazer, sabe? Bate o cartão de ponto, arruma as canetas, vamos arrumar aqui, vamos começar fazendo ali. E automaticamente a gente já, sabe, tem uma prerrogativa, uma rotina feita em que a gente deixa a nossa cabeça no automático. E vamos fazendo isso automaticamente. Tanto é que se um dia tivermos que passar em algum lugar ou outro, se a gente não prestar atenção, a gente acaba errando o caminho, porque é tão automático, sabe, no dia a dia. E chegamos em casa à noite e novamente tudo muito automático. Crianças precisam tomar banho, precisa fazer janta, arruma a cozinha, arruma isso, arruma aquilo. E logo após a gente fala, vou dar uma descansadinha. Hoje em dia, muitos de nós, o que nós fazemos? A gente vai, pega o celular, né? Vê o Facebook, vê o Instagram e ficamos lá, sendo roubados pelo nosso tempo, o tempo que temos, o tempo em que podemos aprender. E ficamos. Se passa 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora que a gente vê, tá tarde, vou deitar. E vamos então deitar. E só nessa hora de deitar, depois de ter tido um dia proveitoso em que podemos aprender muitas coisas, só nessa hora que a gente percebe, nossa, eu tô tão cansada, não vou conseguir rezar hoje. Nossa, eu tô tão cansada, eu não tô tendo tempo para orar. Então fazemos duas coisas. Ou a gente não ora, né? Nossa, eu tô cansada hoje não. Sabe? Deus me perdoe, mas hoje não dá não. Ou senão a gente começa a fazer isso, né? Depois de se cansar nas redes sociais, ou com outras coisas, com televisão, com filme, com outras distrações, a gente simplesmente começa então a rezar. Aí fechamos o olho. Ai, nosso que estás no céu, pão nosso, nos perdoa, assim seja. E despertamos no assim seja. Quem nunca fez isso? E nesse momento, sabe, a gente percebe que a oração é uma questão de educação, em que tudo isso que a gente deixa no automático deve ser revisto, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa de dedicação e a gente precisa de conexão com Deus, certo? No livro Taça de Luz, Emmanuel, ele vem falar pra gente, no capítulo 17, o capítulo 17 é orar. Ele vem falar pra gente que pedi e obtereis, ensinou o Divino Mestre, certo? Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da sua vida, tanto se referindo ao bem quanto ao mal, certo? Qualquer propósito é oração. Então, e destaca também que reconhecemos que não sabemos pedir, de vez que, na maioria das vezes, ignoramos a essência das nossas próprias necessidades e imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai Todo-Poderoso na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade, justa e soberana, na terra e em toda parte. Certo? O que ele diz aqui? Ele fala que muitas das vezes a gente não tem noção do que a gente deseja, a gente não sabe pedir, não sabemos nem mesmo o que está se passando conosco. E então, se você fala, hoje eu não sei rezar, hoje eu não dou conta de rezar, hoje eu nem sei o que eu vou pedir, simplesmente diga, com base naquela oração que a gente aprende na missa, ou senão a gente aprende nos estudos, aquela oração, ele fala dominical, né? Que é o Pai Nosso, em que a gente fala, faça-se a tua vontade justa e soberana, na terra e em toda parte.
É o Pai Nosso. E então, ele também destaca outra coisa. Esse capítulo é incrível. Ele destaca outra coisa. Ele fala assim que todo mundo deseja. Entende-se que desejar é função de todos, enquanto orar com proveito é serviço para raros corações fazerem. E por que ele fala isso? Gente, muitas das vezes as pessoas, elas acham que orar é você maquiar palavras, encher de adjetivos e simplesmente falar bonito. É usar adjetivos, formas bonitas de falar de Deus, tudo em uma frase só, tudo emendado, né? E muitas das vezes não é essa a intenção. A oração, ela é uma conexão, ela é uma comunhão com Deus. Ela é privada, ela é íntima. A oração que um irmão faz não é igual à minha. E a do irmão ou a minha não deixa de ser mais bonita por isso. É sobre a nossa intimidade, é sobre a nossa conexão e como falamos com um Deus. Eu li muito sobre, e até mesmo no livro dos Espíritos, sabe? Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se mentalmente a ele e então pôr-se em comunicação a ele. Essa é a pergunta 659 do livro dos Espíritos, quando ele fala qual o caráter geral das preces. Então eu te falo, há quanto tempo você parou? Parou mesmo, com o tempo. Não foi depois de fazer tudo o que tinha que fazer ou quando já estava cansado e falou, eu vou rezar para dormir. Quando você parou, quando você pensou nele, em Deus, quando você se aproximou dele, você sentiu ele, a presença dele, e então pôs em comunicação a ele. Desde quando? Orar, gente, não é Deus. Eles sempre falam, né? Para que eu vou falar com Deus? Para que eu vou pedir se Deus é onipresente? Ele é onisciente, ele já sabe do que eu preciso. Para quê, então? O porquê que eu vou rezar? A oração, a prece, não é para Deus. Não é algo que Deus precise. É algo que nós necessitamos. Preste bem atenção. Quando estamos orando, nós estamos educando os nossos desejos, sabe? As nossas vontades do dia a dia. E então, essa é a educação dos nossos desejos, de tudo aquilo que desejamos aqui na Terra. Quando oramos, nos aproximamos dele e percebemos nossa real necessidade, e então educamos aquilo que nos aflora nessa orbe, que é os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas vicissitudes, e então aprendemos a educar, aprendemos a perceber. Como percebemos isso? Hoje eu vou orar para ele, porque existem certas pessoas que acham que tudo que pedimos há de se realizar. Porém, temos que aprender a educar a nossa forma de orar. Como fazer isso? Vamos primeiro conhecer o nosso íntimo, nos aproximar dele, mostrar para ele quem somos. Se a gente for pedir perdão, que perdoemos então. Se a gente for pedir para ele uma ajuda para passar no vestibular, que fazemos nossa parte e vamos estudar. Que se pedimos para ele cura do nosso corpo, cura de algo, que fazemos nossa parte e cuidemos então do nosso corpo, o nosso lar nessa terra. É isso. Orar é você saber o grau de merecimento a partir daquilo que você fez. E quando você toma consciência disso, você aprende então a educar o seu desejo e saber para que orar, certo? Muitas das pessoas acham que é mais elevado as pessoas que oram para as outras, oram em praças públicas, mas
aqui mesmo no Evangelho, a gente percebe a passagem de Mateus, onde ele fala isso, e fala com todas as letras que nós devemos ir para o nosso quarto, para o nosso íntimo, e lá de portas fechadas falar com Deus. Aquele que ora dessa forma para aparecer, sabe, para se mostrar, aqui mesmo ele tem a retribuição dele, que ele só queria chamar atenção, ele só queria público, e aqui ele tem. Então, na maioria das vezes, não te vale nada essas preces cheias de palavras bonitas, sabe, ao vento, se isso não condiz ao seu coração, se isso não condiz aquilo ao seu íntimo, aquilo que está dentro de você. O que orar, afinal? O que pra gente orar? Orar, gente, é você fazer uma projeção do seu pensamento a partir daí você faz uma projeção do pensamento daquilo que você deseja, daquilo que você mentaliza de bom. A partir disso, uma corrente fluídica, ela vai se abrir, certo? E essa intensidade vai depender muito do teor vibratório e de como você vai conseguir se concentrar, como você vai conseguir se aproximar e se ligar a Deus, certo? E então, a partir daí, a partir dessa corrente fluídica, é que então os espíritos superiores que executam as vontades de Deus, eles vão conseguir chegar até nós. E a partir daí, eles vão nos inspirar. A palavra é inspirar. Eles vão nos inspirar a bons pensamentos, a boas coisas. E por que no pensamento? Pensa bem, pensamento é tudo. Tudo em primeiro lugar. Pensamos e depois realizamos. A gente pensa que vai andar e anda. E depois isso vai ficando automático, é claro. Mas tudo com o pensar antes, certo? Perguntaram, uma das perguntas do livro do Espírito, a pergunta 660, a prece torna o homem melhor? E então ela fala, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade, certo? E ainda assim, no Livro dos Espíritos, uma pergunta anterior, 659, ele pergunta: qual o caráter geral da prece? Como eu disse antes, o caráter geral é a adoração, certo? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. E há 3 formas que podemos propor um meio de prece. É a prece de louvar, de pedir e de agradecer. Louvar é quando a gente vai enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, é acreditar que Ele é o ser único, sabe, o ser máximo, e confiar nisso, certo? É bem dizer o nome dele em todas as coisas e agradecer. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, mas não é pedir coisas que não fazemos por onde, e nem para aliviar as nossas lutas. É pedir para Ele força, é pedir para Ele que continuemos em pé, continuemos cheios de fibra, para podermos concluir tudo aquilo que nos foi designado, tudo o que nos propomos anteriormente. É pedir para Ele que Ele nos proteja e que seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade dEle, acima de todas as coisas sempre, certo? E agradecer. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos que Deus deixou na nossa vida, ainda que diferentes graus. A aceitação, é a alegria, a fé, é você reconhecer que cada coisa que você faz tem um pedaço dele, ele está presente em tudo, certo? Orar com sinceridade, você é aceitar os seus próprios defeitos,
é aceitar que você não consegue se concentrar, é aceitar que a prece, sabe? Que você não consegue ordenar suas ideias, mas é tentar todos os dias, porque a prece ela não redime as faltas. Eu vou lá, faço algo errado e na igreja a gente confessa, ele passa então para a gente fazer uma série de orações e redimir as minhas faltas. Não. Você só se redime, você só consegue essa redenção das faltas cometidas quando você muda a sua conduta na prática do bem, na atividade do bem. Claro, sendo treinado todos os dias a orar, a se vigiar. Orar e vigiar sempre foi falado pra gente, certo? E uma coisa que é sempre perguntado, se devemos orar por outras pessoas. Se podemos, é claro, podemos e devemos orar às outras pessoas. Devemos passar para as outras pessoas, porque essa é a forma mais humilde e mais amorosa de querer o bem do outro. Bom, eu já estourei meu tempo, então hoje eu vou só falar que a força da prece, ela se encontra dentro do sentimento de quem a profere, certo? E vou fazer com vocês, passo a passo, a prece, mostrando para vocês que, na verdade, muito não é visto, que muito temos que analisar e nos redimir dia após dia para poder conseguirmos aprimorar o nosso espírito, aprimorar o nosso ser, para a gente fazer uma passagem e continuar estudando e aprimorando, todos rumo à perfeição, certo? Uma das orações feitas que é mais proferida é o Pai Nosso. E orações feitas nunca são boas. Elas são feitas automaticamente. A gente lê tal. Na maioria das vezes orar mesmo é quando você fala da sua maneira. Pô, bro, sabe? É quando você conversa com Deus no seu íntimo da sua forma. Porém, o Pai Nosso e várias preces espíritas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, elas vêm nos ajudar a relembrar uma forma, um caminho, um norte para seguir nessas orações, certo? O Pai Nosso ele é muito, mas muito rico em interpretações e muito rico em boas energias, por isso sempre fazemos ele. E as preces que a gente tem no capítulo 28, um capítulo quase nunca estudado, né? Elas são para isso, para nossa orientação, para o nosso guia, para a gente perceber que muitas das vezes a gente pede coisas e na verdade a gente está esquecendo da nossa responsabilidade. Deus não deixa a pessoa morrer. Deus, cuide bem dele e se for de vossa vontade, se for o tempo dele, que ele faça uma passagem tranquila, segura e com os mentores de luz ao seu lado. Nosso egoísmo nos faz pedir coisas, nos faz propor coisas que muitas das vezes temos que analisar e temos que colocar certos limites, certas compaixões, porque pedimos sem saber que pedi e obterei, certo? Vamos então ao Pai Nosso, para fechar hoje. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais em todo o céu, reconhecendo que Ele é o poder absoluto, sabe? Que Ele é o ser absoluto, reconhecendo e seguro de que Ele é isso, santificado seja o vosso nome, dando louvor, dando graça, bendizendo Ele como ser absoluto, como nosso Pai, nosso Criador. Venha a nós o vosso reino. Qual o reino de Deus? É o reino de paz, de amor, de compaixão. Então venha até nós, nesse momento em que rezamos, em que conseguimos nos concentrar,
que venha a nós que conseguimos sentir isso, essa paz, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, porque esse é o melhor para todos nós, a vontade de Deus, pois Ele sabe, Ele conhece no nosso íntimo o que desejamos e o que precisamos e merecemos. Assim na terra como nos céus, em qualquer lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não só o pão material, o pão, a massa que comemos, mas aquele pão, aquele alimento espiritual, aquilo que a gente precisa para o nosso espírito se alimentar, as palavras, o estudo, a esperança, a perseverança. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Novamente, não peça perdão se você não sabe perdoar. Então, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos. E o dia que eu aprender a perdoar mais, o dia que eu aprender a ser mais piedoso, seja comigo também. Não nos deixeis cair em tentação e nenhum mal, que nos proteja, que mantenha os espíritos superiores nos inspirando para que possamos resistir às paixões, vicissitudes, às tentações desse mundo material, mas e livrar-nos de todo mal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite.